têm direito às próprias opiniões, elas não têm direito aos próprios fatos. Reinaldo Azevedo no Metrópolis. A análise dos principais fatos do Brasil e do mundo para você ficar muito bem informado. Ou a gente pensa essas questões que dizem respeito ao futuro do país, ou não vai ter muito jeito não. As coisas se complicam bem. Te espero aqui no Metrópolis de segunda a sexta às 13 horas e ainda pode ser bem divertido. Análise política de um jeito direto e no contexto do fato. No Blá Blá Blá. Com Guga e Ricardo Noblat. Você por dentro dos bastidores das notícias que mexem com o poder. Segunda a sexta, às 18 horas. No Blá Blá Blá, no canal do Metrópolis, no YouTube. Série D01 é raiz, é autêntica, é gigante. O campeonato que mexe com o país, revela talentos e transforma sonhos em acessos. Rolou pro Giap! Mais de 300 partidas durante 5 meses de competição. É pro Montanha! E você acompanha tudo com transmissão exclusiva. Brasileirão Série D01 é no Metrópolis, onde o futebol pulsa com emoção. Por dentro dos bastidores, para entender o cenário político de 2026, Panorama Eleições, com Andresa Matais e Bruno Soller. As pesquisas eleitorais, as alianças partidárias e as disputas pelo poder, analisadas por quem vive o dia a dia em Brasília, no canal do YouTube do Metrópolis. Assine os canais do Metrópolis no WhatsApp e receba as notícias do portal direto no seu aplicativo. Informações atualizadas de acordo com o seu interesse. Basta selecionar a aba Atualizações, pesquisar pelo canal do Metrópolis e começar a seguir. Metrópolis, sobre tudo que importa, onde quer que você esteja. Notícias e análises sobre as decisões dos poderes que afetam a vida de todos. Contexto Metrópolis com Neila Guimarães. Política, judiciário, economia. Tudo de forma descomplicada, para você ficar por dentro de tudo, no canal do YouTube do Metrópolis. As principais notícias do Brasil e do mundo para você começar o dia bem informado. Acorda Metrópolis, comigo, Natália André. E reportagem comigo, Marília Ribeiro. Saia de casa por dentro de tudo o que importa. Acompanhe no canal do Metrópolis no YouTube. Uma conexão muda tudo. Inicia relacionamentos, altera histórias. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Boletim Metrópolis. 5 horas da tarde, hoje é sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu sou Marília Ribeiro, jornalista aqui do portal e trago para você as principais notícias de hoje. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de cerca de 5 horas no Hospital DF-Star, aqui em Brasília. Nós vamos trazer o boletim atualizado e mais detalhes do procedimento feito pelo ex-presidente. Além disso, vamos também repercutir a derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria. Um levantamento feito aqui pelo Metrópolis mostrou que 7 partidos que são contemplados na Praça ali dos Ministérios do presidente Lula votaram a favor do projeto. E nós vamos te contar quais foram esses partidos. E hoje, Dia do Trabalhador, movimentos sindicais e coletivos populares alinhados à esquerda e à direita organizaram atos em diversas cidades aqui do Brasil. A maioria das manifestações focaram aí no fim da escala 6x1, redução da jornada sem corte de salário e também valorização sindical. Tudo isso e muito mais aqui no Boletim Metrópolis. Mas antes, você já sabe, né? Se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe. Lembrando que tudo que tem lá no nosso site você encontra também aqui no nosso canal do YouTube. Temos recortes, entrevistas exclusivas, tudo na íntegra, mas também recortes. Vamos lá para mais um Boletim Metrópolis.
E nós começamos a segunda edição do Boletim Metrópolis falando sobre o quê? O Dia do Trabalhador, porque o presidente Lula, ele publicou uma mensagem aos trabalhadores na sua rede social X. Na postagem, Lula fez um balanço do que chamou de construção do seu governo em prol do trabalhador. Mas quem vai trazer todos os detalhes, as informações dessa publicação feita pelo presidente Lula é a nossa repórter Letícia Araújo. Oi, Letícia, boa tarde para você. O que foi que o presidente Lula contou aí, né? Fez essa publicação na sua rede social X, Letícia? Boa tarde, Marília. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente agora nessa segunda edição do Boletim Metrópolis. Pois é, como você bem falou, ele fez aí um balanço geral do que ele fez nesses últimos meses e anos de mandato, né? Ele destacou, então, a isenção do imposto de renda para os trabalhadores que recebem até R$5.000 mensais e ele também falou sobre a redução dos impostos para os trabalhadores que recebem até R$7.350. Lula ainda aproveitou o post dele para citar a redução do desemprego e também da inflação. Além desses destaques que eu falei, o Lula falou sobre vários outros assuntos e eu vou dar uma lida aqui no post dele. Ele falou que, ele destacou também, né, a antecipação do 13º salário dos aposentados em todos os anos do governo. Ele falou também que aprovou a ampliação da licença paternidade para que os homens tenham mais tempo para cuidar dos seus filhos recém-nascidos. Lula também falou que zerou a conta de luz para famílias que consomem até 80 kW e concedeu desconto para quem consome até 120 por mês. Ele lançou também o Gás do Povo, que triplicou o número de beneficiários do gás de cozinha e falou também que tem a menor inflação acumulada em 4 anos de história do Brasil, a menor taxa de emprego e o rendimento médio dos trabalhadores é a maior da história do Brasil. Marília, nesse Dia do Trabalhador, o presidente Lula preferiu não participar de nenhum ato feito, né, pelos trabalhadores. É o segundo ano que ele não participa. Em 2024, ele participou pela última vez lá em São Paulo. Foi um evento organizado no estádio do time de futebol do São Paulo mesmo e ficou marcado, então, pela baixa adesão naquele ano. Esse ano, a maioria das manifestações foi organizada por movimentos sindicais e coletivos e a maioria das manifestações focaram, então, pelo fim da escala 6x8, a redução da jornada de trabalho sem corte de salário e valorização sindical. O presidente, então, ficou aqui em Brasília sem previsão de agenda e, além dele, os ministros também não estavam com previsão de participar de nenhum ato. Na Avenida Paulista, aconteceu um ato da direita brasileira e eles defenderam, então, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil e também pediram a liberdade do ex-presidente. Um ato lá na Avenida Paulista chegou a ser planejado pela esquerda também para falar sobre 6x1, mas foi barrado. Marília. É isso, a Letícia Araújo, ela volta com a gente daqui a pouquinho, nós iremos falar também sobre todos esses atos que a Letícia comentou com a gente, né, porque é tradição, né, 1º de maio sempre acontecem os atos. Letícia volta daqui a pouquinho, muito obrigada, Letícia. Nós vamos continuar ainda falando do presidente Lula, porque além dessa publicação que ele fez no X, né, o antigo Twitter, ele fez também um pronunciamento à nação ontem, em cadeia de rádio e TV, e ele falou sobre o programa Desenrola 2.0. Vou trazer só um pouquinho da matéria, mas você vai encontrar tudo lá em metrópolis.com. Ele fez esse anúncio ontem, dia 30 de abril, como eu disse, num pronunciamento aí em alusão ao Dia do Trabalhador. De acordo, então, com o presidente Lula, né, ele deve, então, lançar já nesta segunda-feira o programa Desenrola 2.0. Então, vamos falar sobre o que deve ser isso, né? De acordo com o presidente Lula, vai ser aí possível negociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, crédito pessoal e até mesmo o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os juros do programa de renegociação serão até de 1,99% ao mês e os descontos poderão variar de 30% a 90% do valor devido. De acordo com o presidente, assim você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para poder pagar a sua dívida. O uso do fundo de garantia que vinha sendo discutido, o FGTS, para poder quitar essas dívidas, acabou sendo também confirmado pelo presidente Lula nesse pronunciamento que ele fez ontem. De acordo com o presidente, cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do fundo.
O presidente, então, confirmou o lançamento desse Desenrola 2.0 para esta segunda-feira, dia 4 de maio. E a gente adiantou todas essas informações aqui no nosso site metrópolis.com com os nossos repórteres e também colunistas. De acordo com o presidente, com a equipe econômica, esse programa ele volta para poder combater o endividamento das famílias decorrente de apostas online. O petista informou que quem aderir ao programa ficará impedido de utilizar as plataformas de apostas por um ano. Lula também alertou as famílias ao dizer que o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas online, foi o que disse o presidente Lula. E esse tema ele deve ser, então, aí uma das principais preocupações da gestão do presidente Lula nesse último ano, né, de mandato aí, ele que deve concorrer à sua reeleição, mas ele deve focar principalmente aí nesse endividamento das famílias brasileiras. Então, o lançamento do programa está marcado para segunda-feira. Nós iremos acompanhar, deve acontecer lá no Palácio do Planalto. Todas as atualizações nós vamos trazer ao longo de toda a nossa programação na segunda-feira. Mas aproveitando ainda o gancho de Dia do Trabalhador, a Letícia trouxe para a gente ali que tivemos alguns movimentos, né, aqui no Brasil. Porque é tradição, né? Nesse 1º de maio acontecem movimentações por todo o país em homenagem ao Dia do Trabalho. A gente vai trazer alguns pontos que a gente vai pontuar aqui, na verdade, né? Aconteceu lá em Cascavel, lá no Paraná, centenas de pessoas se reuniram para fazer o maior churrasco do mundo na Festa do Trabalhador. Também tivemos ali na Avenida Paulista, como a Letícia trouxe pra gente, a direita fez uma manifestação em favor da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Além disso, eles também pediram a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também atualizações sobre o quadro de saúde do ex-presidente. Aqui em Brasília também tivemos manifestações, viu? Reuniram ali várias pessoas para poderem pedir o fim da escala 6x1 e eles também protestaram em favor da regulamentação do trabalho por aplicativos. Nós temos as imagens dessas manifestações que aconteceram ao redor aqui do Brasil. A gente vai acompanhar agora e a gente vai trazer direitinho como é que funcionou cada uma delas. Esse aí é o churrasco que a gente falou, né? Aconteceu um grande churrasco lá em Cascavel, onde reuniu aí centenas de pessoas. É considerado aí o maior churrasco para poder comemorar aí o Dia do Trabalhador. Esse churrasco aconteceu, então, lá em Cascavel, no Paraná. Nós temos imagens também do Distrito Federal. Ali a gente vê, né, as placas pedindo o fim da escala 6x1. É um dos principais focos nesse 1º de maio. Por que fim da escala 6x1? Porque a proposta está sendo discutida dentro da Câmara dos Deputados. Existe ali um compromisso de Hugo Mota para que essa pauta venha a ser aprovada ali na Câmara dos Deputados até o final de maio. Parlamentares que fazem parte ali da comissão que trata sobre o assunto, eles cravaram ali uma data mais ou menos dia 28 de maio. O assunto deve ser encerrado, pelo menos na comissão especial que foi criada para poder tratar sobre o fim da escala 6x1. Existe a proposta de emenda à Constituição que trata aí de uma escala 4x3, reduzindo ali a jornada de trabalho até 36 horas. A gente lembra também que o governo federal fez ali ele enviou uma proposta para dentro do Congresso Nacional, um projeto de lei, na verdade, com uma tramitação em urgência, 45 dias para a Câmara resolver, 45 dias para o Senado resolver. A proposta do governo fala sobre o quê? Ele quer reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e também uma redução da escala 6x1, passando para 5x2. Mas antes disso tudo, o governo não quer mexer na remuneração dos trabalhadores, mesmo fazendo essa redução da jornada de trabalho. O que nós temos agora na prática é o quê? O andamento, a tramitação da proposta de emenda à Constituição dentro da Câmara dos Deputados e o projeto que o governo trouxe, ele está parado sem sinalização nenhuma de andamento. A gente vai voltar ainda a falar sobre esse assunto de Dia do Trabalhador, mas a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos tratar de outro tema que foi discutido dentro do Congresso Nacional nessa última semana, que acumulou aí derrotas para o governo do presidente Lula. Porque nós tivemos manifestação do pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro. Ele se manifestou depois, então, que nós tivemos a derrubada do veto do projeto de lei à dosimetria. Que projeto é esse?
que reduz, então, aí as penas das pessoas que foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A gente lembra que o presidente Lula vetou o projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele vetou de forma integral no último 8 de janeiro deste ano. E o Congresso Nacional derrubou esse veto nesta quinta-feira. Foi uma comemoração ali por parte da oposição. E essa proposta ela deve também aí alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses. Ele começou a cumprir a sua pena na Superintendência da Polícia Federal, depois foi transferido para a Papudinha, que fica dentro do 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda, e agora ele cumpre prisão domiciliar temporária em casa, mas neste momento ele está no hospital porque passou por um procedimento cirúrgico. A gente vai trazer mais detalhes sobre a saúde do ex-presidente, mas agora nós vamos ver o que foi que disse Flávio Bolsonaro sobre, então, a derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria. Ontem foi 30 de abril de 2026. Foi um dia daqueles que a gente nunca mais esquece. Primeiro eu quero agradecer a Deus. É Ele que me sustenta e que me dá força todos os dias. Eu quero agradecer também a cada um de vocês. Eu recebi uma quantidade gigantesca de mensagens, de orações, vídeos, ligações. Eu não consegui responder todo mundo, mas saibam que eu li, senti e guardo tudo isso aqui junto comigo. Ontem foi dia de vitória. A gente derrubou o veto Lula ao projeto da dosimetria. Isso representa um novo começo, o início de uma nova estação para centenas de famílias brasileiras. Foi só um primeiro passo, mas fundamental para muito em breve a gente conseguir honrar integralmente todos os brasileiros injustiçados pelo 8 de janeiro, incluindo meu pai. Eu já imagino filhos voltando a conviver com seus pais, assistindo futebol juntos em casa no domingo, as mães beijando seus filhos antes de dormir, as famílias indo juntas para a igreja, estudantes, empreendedores retomando as suas vidas, mesmo que os traumas da injustiça, da perseguição, da impotência muitas vezes, ainda leve um tempo para cicatrizar. E ontem foi meu aniversário. E ajudar a devolver a esperança para tanta gente sofrida foi, sem dúvida nenhuma, o maior presente que eu poderia receber. É hora de ir para casa. Eu sigo aqui, firme, com fé e com coração muito grato. E uma coisa eu digo para cada um de vocês com ainda mais certeza depois de ontem. O Brasil tem futuro sim, e ele está logo aqui na frente. Um abração e fiquem com Deus. Além desse vídeo publicado nas suas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro também publicou um vídeo em homenagem aos trabalhadores. Na postagem, o senador afirmou que quer que cada brasileiro se sinta abraçado e disse que não vai fazer promessas aos trabalhadores, pois, segundo ele, promessas não enchem barriga. O pré-candidato também falou do preço dos alimentos e da segurança pública, entre outros pontos. Quer saber mais sobre o que disse o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro? Acesse lá o nosso site metrópolis.com que você vai encontrar tudo detalhado. Ainda falando sobre o Congresso Nacional, a gente vai trazer aí notícias do que o presidente Hugo Motta definiu para essa próxima semana, porque ele decidiu então que a Câmara dos Deputados terá sessões deliberativas no plenário de segunda a sexta-feira, foi o que informou a assessoria de imprensa do presidente da Casa, Hugo Motta. O objetivo, de acordo com a nota que foi enviada, é acelerar a contagem do prazo para apresentação de emendas na comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que pede o fim da escala 6x1. A Câmara dos Deputados instalou nesta semana a comissão especial que vai analisar a PEC, que é a etapa que abre a discussão do mérito do texto e deve concentrar as negociações sobre pontos considerados sensíveis. O colegiado será composto por 38 membros titulares e será presidido pelo deputado federal Alencar Santana. A relatoria vai ficar a cargo do deputado Léo Prates, que foi escolhido pelo presidente Hugo Motta. Ele que fez a divulgação desses nomes nessa última semana e também fez a instalação, então, dessa comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que pretende, por fim, a escala 6x1. O deputado Léo Prates, que é relator dessa proposta, disse que a comissão especial deve finalizar a análise desse texto até o dia 28 de maio. A gente lembra que comissão especial tem aí pelo menos 40 sessões. A oposição diz que vai querer usar esses 40 dias, essas 40 sessões, sim, para poder falar sobre o assunto. Já a base do governo
disse que vai tentar reduzir essas 40 sessões para análise desse texto. Lembrando que depois que for aprovado na comissão especial, aí sim que o texto vai ser levado para votação dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a votação acontece em 2 turnos, devendo ter aí pelo menos 308 votos favoráveis para sua aprovação. Aí, depois disso, a conversa com o Senado Federal, aí Davi Alcolumbre vai dizer qual será o rito dessa PEC fim da escala 6x1. A gente vai estar de olho nesse assunto nessa próxima semana, então você não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum detalhe sobre essa proposta de emenda à Constituição do fim da escala 6x1, mas também sobre outros assuntos. Estaremos de olho e em cima disso. Agora, nós vamos fazer o nosso giro internacional, porque nós temos atualizações, sim, sobre o conflito que acontece lá no Irã. Porque na noite desta quinta-feira, o Irã enviou uma nova proposta para negociações com os Estados Unidos. As informações são da mídia estatal iraniana. O texto foi encaminhado por meio do Paquistão, que tem feito aí um intermédio do diálogo entre os 2 países em busca de uma solução para o conflito em curso lá no Oriente Médio desde o dia 28 de fevereiro deste ano. O canal de TV norte-americano, CBS News, confirmou o envio da proposta às autoridades dos Estados Unidos envolvidas nessas tratativas, que agora devem avaliar os termos que foram apontados pelo Irã. A guerra que acontece lá no Irã teve início quando os Estados Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado ao Teherã, que culminou na morte do líder supremo do país. A ação elevou a tensão no Oriente Médio e gerou consequências com o fechamento do Estreito de Hormuz, que é a medida aí que pressionou o preço do petróleo no mercado internacional. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas indo lá para o nosso site metrópolis.com, que nós vamos trazer mais detalhes então sobre essa negociação que envolve então aí Irã, os Estados Unidos, Teherã, envolvendo também aí a intermediação do Paquistão em relação a essa escalada que vive o Oriente Médio. Então, de acordo com a nossa matéria que foi publicada agora há pouco pela nossa repórter Karine Souza, segundo o canal de TV que a gente acabou dizendo agora, a proposta formulada pelo Irã foi entregue às autoridades dos Estados Unidos envolvidas nessas tratativas. A região vive uma escalada das hostilidades desde 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos realizaram o ataque coordenado com Teherã. A ação elevou a tensão no Oriente Médio e gerou consequências em escala mundial com a decisão do Irã em fechar o Estreito de Hormuz, medida que pressionou aí o preço do petróleo no mercado internacional, atingindo inclusive aqui no Brasil. Nós vimos o governo federal tentando apresentar aí medidas para poder frear o valor do preço, né, o preço dos combustíveis aqui no Brasil, principalmente no que diz respeito ao diesel. Desde então, os países tentam negociar um cessar-fogo que pretende colocar fim nas hostilidades e interromper os ataques. Os Estados Unidos e o Irã, contudo, não conseguem chegar a um consenso sobre os termos para uma trégua. Autoridades dos 2 países chegaram a se reunir no Paquistão para poder discutir os termos de uma trégua, mas não houve acenos positivos. Logo após o encontro, os 2 países anunciaram um cessar-fogo temporário e agora buscam negociar o fim das hostilidades. Então a gente segue acompanhando tudo que vem acontecendo, essa escalada lá no Oriente Médio, sobre esse conflito que envolve o Irã, Israel e também os Estados Unidos. Mais detalhes você encontra aqui nos nossos recortes no nosso canal do YouTube, mas nós temos matéria também, inclusive, da Karine Souza, lá no nosso site metrópolis.com. Ainda nesse giro internacional, mas a gente ainda fica um pouquinho aqui no Brasil, porque amanhã é dia de Shakira, lá no Rio de Janeiro, né? E todo mundo vai ficar de olho nisso, porque a Shakira vai se apresentar na praia de Copacabana de forma gratuita. Mas mesmo no clima de festa, a atenção tem que ser redobrada. Inclusive, a Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança para os norte-americanos que vão ao show lá na zona sul do Rio de Janeiro. No comunicado, a Embaixada dos Estados Unidos alerta a população para os seguintes pontos, e a gente vai então ver agora no nosso telão esses pontos que foram colocados pela Embaixada dos Estados Unidos. Não enxergo. Eu vou só pedir pro pessoal aqui, só para colocar aqui no telão para mim, porque daqui eu não tô enxergando. Obrigada. Vamos lá então. O que a Embaixada dos Estados Unidos disse então para esses norte-americanos que estão no Rio de Janeiro para poder acompanhar o show da Shakira? Mais de 1 milhão de fãs são esperados no show. Grandes multidões são imprevisíveis e podem representar riscos. Esteja atento ao seu entorno e conheça as rotas de fuga.
Faça planos de contingência caso se separe de amigos ou familiares. Evite exibir objetos de valor, como celulares, joias, passaportes. Cuidado com a sua comida e bebida o tempo todo. Planeje o seu transporte com antecedência e utilize serviços confiáveis. Saiba o endereço da sua hospedagem, compartilhe-o com seu contato de emergência. É o que traz esse comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, dando um alerta aí para os norte-americanos que vão então para o Rio de Janeiro nessa sexta-feira para poder acompanhar o show da cantora Shakira. Mas todos esses pontos que a Embaixada dos Estados Unidos traz é importante também não apenas para os norte-americanos, mas também para todos aqueles que vão acompanhar o show da Shakira. Mais detalhes, amanhã a gente está com a equipe que está chegando lá no Rio de Janeiro, para poder participar desse show e trazer os principais detalhes, tanto no nosso site quanto aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai ficar de olho nesse show que vai acontecer amanhã lá no Rio de Janeiro, show da cantora Shakira. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos trazer atualizações sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi submetido a uma cirurgia no ombro nesta sexta-feira no Hospital Def-Star, que fica aqui em Brasília. O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mas quem vai trazer os detalhes para a gente de como foi essa cirurgia, quanto tempo durou e como está o ex-presidente nesse momento é a repórter Letícia Araújo, que está lá na frente do Hospital Def-Star, que vem acompanhando, ela e toda a nossa equipe acompanhando essa sexta-feira de cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Letícia, quanto tempo durou esse procedimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e se já finalizou, né, na verdade? Boa tarde, Marília. Boa tarde novamente a todo mundo que está assistindo a gente agora nessa segunda edição do Boletim. O procedimento do ex-presidente Jair Bolsonaro durou aproximadamente aí 3 horas. O procedimento já finalizou, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado aqui no Def-Star, onde a gente está localizado hoje. E o ex-presidente, como você falou, estava com dores, com dificuldade de movimentar o braço. As dores eram no ombro, então a cirurgia aconteceu aqui na região do manguito rotador, que é onde tem alguns tendões. De acordo com o cardiologista, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil Caiado, a cirurgia aconteceu sem nenhuma intercorrência, mas por enquanto ainda não tem nenhuma previsão de alta para o ex-presidente sair aqui do hospital. A gente tem uma sonorinha que o pessoal aqui que estava acompanhando toda essa movimentação aqui gravou. Eu vou pedir aí para a produção passar para a gente ver. Ele está acordado? Agora já está acordado. E essa sedação dele foi, assim, tudo bem? Como é que foi o procedimento? 100%. 100%? Tudo certo? Durou 3 horas mesmo. O catéter colocou 1 hora, depois mais 2 horas. Mais 3 horas. Se ele responder bem, ele fica quanto tempo? Vamos esperar a evolução amanhã. Não, mas aí qual a previsão, assim? Não sei ainda. Entendi. Mas foi tudo bem no procedimento? Foi, sem intercorrência. Foi bem tranquilo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Marília, como a gente viu aí, ocorreu tudo bem na cirurgia do ex-presidente. Bolsonaro recebeu, então, anestesia geral antes desse procedimento, né? Os prés do procedimento duraram aí aproximadamente 2 horas, como disse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro nos posts que ela anda fazendo no Instagram. O presidente chegou aqui no hospital pouco depois das 6 horas da manhã e a expectativa é que ele fique internado por mais alguns dias. O procedimento, como você bem comentou, foi autorizado na quinta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que considerou um parecer do Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, né? Paulo Gonet destacou que existiam exames e laudos que mostravam, então, de fato, a necessidade dessa cirurgia. Os advogados pediram autorização para que o procedimento fosse feito no dia 25, mas a decisão do Alexandre de Moraes só foi publicada depois e, por isso, o procedimento aconteceu hoje, no dia 1º de maio, né? Quem acompanha o ex-presidente aqui na internação dele é a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que foi autorizada pelo STF para acompanhá-lo durante todo esse tempo de internação. Moraes, apesar de Moraes autorizar que Michele Bolsonaro o acompanhasse, ele suspendeu nesse período todas as visitas. Então, os filhos e os advogados do ex-presidente não podem visitá-lo aqui no hospital. Os advogados também do ex-presidente deverão apresentar em até 48 horas, então, o relatório médico desse procedimento realizado. Marília.
Isso, Letícia Araújo acompanhando, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa cirurgia. A imagem que a gente viu, né, a fala do médico Brasil Caiado foi gravada aí pela nossa repórter Nicole Diniz, a quem a gente agradece, que ficou lá pela manhã também fazendo todo esse acompanhamento. A nossa equipe segue lá. Letícia, muito obrigada, bom trabalho para você. E qualquer novidade, pode acionar a gente, que você é prioridade. Não tem como a gente encerrar a semana sem falar sobre a derrota. A derrota não, as derrotas do presidente Lula no Legislativo. Teve derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria, teve também Jorge Messias sendo negado, mas a gente vai falar sobre o projeto de lei da dosimetria, que teve ali votos de partidos que possuem ministérios dentro da esplanada, que foram escolhidos pelo presidente Lula, ali mesmo em meio a negociações, seja com a Alcolumbre ou qualquer outra pessoa. A votação aconteceu na quinta-feira e reforçou mais uma vez aí uma rixa que existe do Legislativo com o Executivo. Mas quem vai me ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é o nosso repórter de Brasil, o Kevin Lima, que ele fez uma matéria junto com outras colegas, né, Kevin, que foi com a Karine Souza e com a Camila Viegas. Eles fizeram um levantamento que, se você quiser acompanhar junto com a gente nessa nossa conversa, é só acessar metrópolis.com, tá lá na nossa capa, é matéria de capa nesse momento. E o Kevin vai trazer pra gente. Kevin, quais foram esses partidos? Porque a gente vem apontando aí traições, né? Tá todo mundo falando de traição e tudo, mas quais foram esses partidos que tiraram, né? Que votaram ali a favor para derrubar o veto do projeto de lei da dosimetria? É isso, Marília. Foram 7 partidos que comandam, que estão comandando, que comandaram ministérios ao longo da terceira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses partidos, eles ajudaram a consolidar essa derrota lá no Congresso, que aprofundou ainda mais a crise entre o Planalto e os parlamentares. A gente tem que lembrar, como você disse, que no dia anterior o Senado já tinha imposto uma derrota histórica ao governo ao rejeitar a indicação do Jorge Messias ao Senado. E a gente listou 7 partidos que, de alguma forma ou de outra, estiveram ligados ao governo Lula, que comandaram ministérios. A maior parte desses votos eles vieram, claro, de partidos do Centrão, como o MDB, o PSD e o União Brasil, mas também não ficaram só ali, né? Entrou ali o PDT e o PSB, que são partidos que ainda estão no governo, mas que, de alguma maneira, eles ainda despenderam alguns votos ali e ajudaram a derrubar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. No PSB, especialmente, tinha ali uma questão envolvendo ainda o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele foi o padrinho ali do projeto da dosimetria e tinha uma expectativa em como ele votaria. Na votação, ele não registrou qualquer voto, então a bancada do Senado, do PSB, acabou votando completamente a favor da manutenção do voto. Não aconteceu isso na Câmara. E o PSB, por exemplo, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e que tem o Ministério da Micro e Pequena Empresa, acabou votando também, acabou dando votos ali pela derrubada. A gente destaca, por exemplo, o Republicanos, o PSD, o União Brasil e o MDB, que são partidos classificados como do Centrão. O MDB, o Republicanos e o PP, eles já estavam no governo Lula, deixaram o governo para que os ministros pudessem disputar as eleições em abril, e esses partidos eles deram ali em torno de 20, 30, 40 votos a favor da derrubada do veto. O contrário não ocorreu, eles deram alguns votos ali a favor da manutenção do veto do presidente Lula, mas a maioria deles registrou voto pela derrubada. No caso da União Brasil, acho que vale destacar, por exemplo, você mencionou a influência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. União Brasil, os 2 ministérios que ele tem hoje são atribuídos à União Brasil, na verdade, mas são indicações pessoais do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Há ainda o 3º ministério ali, o Ministério do Turismo, que é também atribuído à União Brasil, mas foi uma indicação feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, com o apoio da bancada federal ali na Câmara, é o nome do Gustavo Feliciano. O União Brasil, ele ajudou e consolidou essa derrota ao governo Lula lá no Congresso, na sessão conjunta, pela derrubada do veto. E a gente tem que lembrar, né, que para derrubar um veto são necessários 257 votos na Câmara, 41 no Senado, maioria absoluta nas 2 casas, e cada voto conta. Então, a ajuda desses partidos do Centrão acabaram, sim, levando a derrubada do veto e acabaram consolidando essa derrota ao presidente Lula. E acho que é importante também frisar que alguns parlamentares do governo já classificavam essa derrota como dada.
não é uma coisa que é extraordinária, enfim, mas que ao longo de todo o governo Lula, o Planalto sempre sofreu ali com reveses principalmente do União Brasil, do PSD e do MDB, algumas traições ao longo de algumas votações, a gente noticiou isso várias e várias vezes, e os parlamentares do governo, da base, eles frisam bastante isso, que nessa votação deu para perceber que era uma pauta ideológica, mas que era uma pauta que unia o Congresso e que, de certa forma, acabou ali demonstrando qual é a dificuldade, quão é difícil para o governo hoje se manter unido e construir consenso em torno do próprio entorno, assim, né, da própria base. Kevin, quando o projeto foi aprovado dentro das duas casas, Câmara e Senado, a gente meio que já sabia que o presidente Lula iria vetá-lo, né? Que não se sabia ainda se seria integral, se seriam ali partes do projeto, e ele confirmou o veto integral ao texto. Quando ele vetou, todo mundo também já sabia que o Congresso Nacional iria derrubar. Tanto que ficou até na dúvida, né? Eu lembro que quando o presidente Lula vetou, alguns parlamentares, principalmente ali da oposição, só Santos Cavalcante, líder do PL da Câmara, eles estavam pedindo, porque estava em recesso parlamentar, eles estavam pedindo que Davi Alcolumbre pudesse marcar uma sessão antes da volta dos trabalhos, para que eles pudessem derrubar esse veto do presidente Lula. O que eu quero agora é você sempre conversando lá com os parlamentares. Kevin, se vocês querem conhecer um pouco mais do trabalho do Kevin, ele está lá no nosso site metrópolis.com, ele cobre o Congresso Nacional, ele fica ali da Câmara dos Deputados para o Senado Federal, sempre trabalhando ali para poder trazer as principais notícias para você. E o que eu quero, Kevin, é uma análise sua, porque a gente vê, né, assim como o veto foi derrubado, a gente tem quase uma certeza aí de que ele deve ser judicializado lá no Supremo Tribunal Federal. Na sua avaliação, vai seguir para o Supremo Tribunal Federal? Quem deve tomar a frente disso? Ontem a gente conversou com alguns parlamentares ainda na sessão, na saída da sessão, principalmente o PT e o PSOL já saíram ali do plenário da Câmara dos Deputados, assim que o veto foi derrubado, já dizendo assim, a plenos pulmões, que eles entrariam no Supremo e que isso seria judicializado. Isso também é uma certeza que a gente tem assim, há algum tempo, né? Porque tem muita gente que aponta que seria incompatível com a Constituição conceder algum tipo de redução de pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esse é o argumento da base governista. E eles estão com esse argumento há alguns meses, desde que se aventava ali votar o PL da anistia, para anistiar completamente, perdoar a pena dos condenados no 8 de janeiro, enfim. Mas esses dois partidos eles já estão preparando ali as peças, já estão dando uma certa visibilidade a essa ofensiva deles agora no Supremo para derrubar a lei, para que ela não entre em vigor, ou para que ela seja suspensa assim que o Congresso ou o presidente Lula promulgar a lei de fato agora após a derrubada do veto, né? Vamos só dar um destaque aqui para a matéria que foi feita aí pelo Kevin Lima, também pela Karine Souza e Camila Viegas, porque eles fizeram um levantamento e tem arte também mostrando, o Kevin falou sabiamente os partidos aqui, os ministérios, mas se você perdeu, a gente vai só registrar aqui. O MDB, né, Kevin, ele teve aí votos contra a derrubada dessa proposta no Senado, foram 3 votos contra. Também na Câmara foram 23 votos. E os ministérios... Isso, e os ministérios, vocês vão poder acompanhar, os ministérios ali do MDB Transportes e Cidades. Se quiser, vou deixar o Kevin, que é o dono da apuração, para poder compartilhar com vocês. Aí a gente tem ali o PDT logo depois, ele não votou na Câmara, no Senado, perdão, pela derrubada, mas na Câmara ele entregou 2 votos ali. O PDT, ele é dono, ele chefia o Ministério da Previdência, hoje com Volney Queiroz. Antes do Volney... chefiava ali o ministério o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. O PDT chegou ali a tentar romper com o governo, mas hoje já diz que vai apoiar a campanha do Lula à reeleição. O PP, ele teve o Ministério dos Esportes com André Fufuca. Fufuca deixou o ministério para poder se candidatar agora nas eleições de outubro. O PP entregou 42 votos pela derrubada na Câmara e 6 no Senado. O PSB, como a gente disse, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin, e que tem o Ministério da Micro e Pequena Empresa, ele deu 3 votos a favor da derrubada lá no Senado e 1 voto a favor da derrubada na Câmara. O PSD, que ainda tem os Ministérios de Minas, Energia e Agricultura, são chefiados por filiados ao partido, ele entregou 25 votos pela derrubada na Câmara e 7 no Senado.
E aí a gente tem o Republicanos e União Brasil, que são questões ali um pouquinho mais diferentes. O Republicanos, ele tinha o Ministério de Portos e Aeroportos, aqui a gente está com turismo, mas a gente atualizou a arte agora há pouco, ali estava errado. O Republicanos, ele comandava o Ministério de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho deixou o comando da pasta agora para disputar as eleições. E aí, lá, o Republicanos entregou 32 votos pela derrubada na Câmara e 5 votos pela derrubada no Senado. O União Brasil entregou 2 votos pela derrubada no Senado e 40 votos pela derrubada na Câmara. E aí a gente tem que destacar aqui no União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os 2 ministérios, inclusive, são ligados a ele. Alcolumbre não votou nessa sessão. Kevin, aqui nós temos 7 ministérios, né, dentro desse quadro que foi feito e o levantamento que vocês fizeram. Muito se falou, depois de Jorge Messias, que o presidente Lula ficou bravo, né, que ele não foi aprovado. E aí, o que aconteceu? Se falaram que o presidente Lula vai demitir todo mundo. Vamos ter demissões, Kevin? Tem bastante gente do governo que defende essa tese de que a gente tenha um corte ali, principalmente das indicações feitas pelo Davi Alcolumbre. Mas algumas lideranças do governo, principalmente ontem o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que o governo não trabalha desse jeito, que não vai trabalhar com vingança, enfim, ou com retaliação neste momento. Mas, de fato, é uma tese que ainda permeia ali os bastidores e os governistas que defendem, sim, cortes ali, principalmente em pessoas, em membros da administração pública ligados ao Davi Alcolumbre, à União Brasil e ao PP. Antes de eu me despedir do Kevin, é importante eu pedir para você opinião para essa próxima semana, que essa próxima semana a gente trouxe que o Gumota já soltou aí o que deve ser de pauta, falou que vai ter sessão de segunda a sexta-feira, vamos ver se na prática isso vai acontecer, né, Kevin? Mas o que a gente pode esperar, né? O governo vai ter uma reação depois dessas grandes derrotas, porque a gente está falando de grandes derrotas, né? Tivemos aí Jorge Messias, mais de 130 anos que não se negava o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi uma surpresa para todo mundo que estava ali, que de fato houvesse aquela derrubada. Em seguida, tivemos ali a dosimetria, que já era algo esperado, mas mesmo assim, depois da porrada que o governo levou do Jorge Messias não sendo aprovado, ter o projeto de lei da dosimetria também, o veto derrubado. O que a gente pode esperar dessa próxima semana? Temos aí uma proposta do governo que está circulando lá dentro, que o governo Lula quer levantar para sua reeleição, que é o fim da escala 6x1, inclusive assunto que foi bastante amplamente discutido nesse 1º de maio. Mas o que a gente pode esperar? O governo Lula vai ter dificuldade a partir de agora? Muitos se falam também, tem especialista que fala que o governo Lula acabou. Porque ele já não vai conseguir legislar, porque Câmara e Senado não quer mais saber. O que a gente pode esperar, Kevin? Essa é um argumento, é uma tese, assim, que o governo ele tem tentado colocar panos quentes e dizer que não acabou. O governo ressurgiu algumas vezes, o que alguns líderes apontam. O governo sofreu algumas derrotas, várias derrotas, ao longo desses 3 anos, esses 4 anos, né, de gestão do presidente Lula. E, na avaliação deles, essa é só mais uma derrota que teve ali uma convergência, né, de fatores, o desejo da oposição, uma articulação por trás do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desejos do outro lado da Praça dos Três Poderes, do Supremo Tribunal Federal, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que algumas pessoas apontam como responsável ali também pela articulação. Então, eles não contam com um completo fim de governo, assim. Eles entendem que o jogo ainda precisa ser jogado. Essa próxima semana, principalmente, eu acho que vale ficar de olho na judicialização do PL da dosimetria, que pode já ser promulgado na próxima semana, pode sair no Diário Oficial, e aí sim, então, os partidos entrarão no Supremo Tribunal Federal. É o que o PT e o PSOL disseram que vão fazer. Na Câmara, a gente tem essa discussão da PEC 6x1, há a expectativa de que seja apresentado o plano de trabalho lá na comissão especial. O presidente da comissão ele tem indicado que quer votar até o fim deste mês a proposta lá na comissão especial, e aí ela iria para o plenário. O presidente da Câmara dos Deputados, o Gumota, ele está fazendo sessões extras, né, vocês falaram agora há pouco, para poder dar condições regimentais para que esse texto ele avance na comissão especial o mais rápido possível e para que isso seja aprovado ainda neste semestre na Câmara dos Deputados. Do outro lado, no Senado, é isso. Eu acho que a gente tem que ficar de olho agora em como o governo vai se realinhar, vai se reajustar ali dentro, encontrando quem foi
as pessoas que traíram o governo, traíram a base. Procura-se agora, né, Kevin? Vai aparecer vários nomes. Eu já ouvi falar que foi Jacques Wagner. Tem algumas pessoas que apontam ele, o MDB, que também já disse que não tem nada a ver. Agora ninguém tem culpa, né, Kevin? O mais engraçado é isso. Porque eu lembro, porque senão a gente vai ficar conversando aqui várias horas. Mas é porque eu lembro que na quarta-feira, que estava tendo ali a sessão para poder, a sabatina de Jorge Messias, no começo eu cheguei lá bem cedinho, 6 da manhã, e falava assim, não, vai ter 49, 52 votos. Ao longo da manhã o número foi baixando. Foi baixando. Até que na hora que eu fui embora, era 1 e pouquinho, 2 da tarde, falava em 42 votos. E aí, no final, foram 34 votos. E agora eles estão procurando aí, né, Kevin? Nos minutos anteriores ao resultado da votação do Messias, o ministro das Relações Institucionais, o articulador principal do governo Lula, José Guimarães, ele entrou no gabinete onde o Messias assistia à sessão ali do Senado, e ele disse pra gente que o governo sairia vitorioso, que o governo teria votos suficientes. Não foi o que aconteceu. O líder do governo lá no Senado, Jacques Wagner, quando ele chegou para cumprimentar, para falar com o Messias logo após o resultado, a gente perguntou para ele o que tinha acontecido. E ele disse que não sabia. E esse é o momento lá no governo. Eles ainda não conseguiram identificar se foi uma falha de articulação, se eles não perceberam o risco vindo, as articulações do Alcolumbre nos bastidores, se foi uma falha ainda um pouco maior de confiança em alguns partidos da base, como a gente mostrou aqui no PL da dosimetria, era uma coisa já dada. Mas havia senadores ali da base governista, MDB, PSD, União Brasil, dizendo que votariam a favor de Messias e não registraram esses votos, né? Kevin, de verdade, vou encerrar com o Kevin, gente, mas é porque o que a gente vê é que a oposição, nessa parte de articulação, ela manda muito bem, porque a gente viu o CPMI do INSS... Uma articulação silenciosa, né? Sim, porque eles fazem... Eu lembro que da CPMI do INSS, Sóstenes falou que tinha se reunido ali com vários parlamentares em um jantar na madrugada, e eles conseguiram reverter tudo que já estava previsto, relator, presidência, vice-presidência, eles conseguiram reverter, assim como a gente viu também acontecer com Jorge Messias, né? Tem uma boa articulação. Mas eu vou liberar o Kevin Lima. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho dele, acessa metrópolis.com, vai lá na nossa aba de Brasil, tem todas as matérias. Ficou curioso para saber um pouco mais desse levantamento que ele fez com a Camila e com a Karine? Acessa metrópolis.com, tá lá na nossa matéria de capa. O Kevin daqui a pouquinho vai publicar mais matérias e na semana que vem ele vai estar aqui também de novo, né, Kevin? Obrigadão, viu? Obrigado. Que isso. A gente continua falando ainda sobre Câmara dos Deputados, parlamentar, porque nós tivemos uma cassação. Foi da deputada federal Silvia Nobre Lopes. Falando assim, você não vai saber quem é, né? Mas ela é conhecida como Silvia Uaiapi. Foi mantida, então, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A deputada ela foi denunciada pelo Ministério Público Eleitoral e é acusada de uso irregular de recursos públicos na campanha das eleições lá de 2022. A parlamentar foi acusada de realizar uma harmonização facial com dinheiro público. De acordo com o TSE, a então candidata utilizou R$9 mil do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para custear procedimento. Além do gasto irregular, os ministros também apontaram que houve tentativa de ocultar a despesa. De acordo com o processo, a deputada teria apresentado uma nota fiscal falsa para poder simular um serviço de campanha inexistente, com o objetivo de quê? De driblar a fiscalização da Justiça Eleitoral. Então, agora, por decisão do TSE, Silvia Uaiapi, ela está, então, cassada, não é mais deputada federal. A gente tem corte desse material aí aqui no nosso canal do YouTube, então é só acessar lá, viu? Nós vamos voltar um pouquinho o nosso olhar, ainda lá para os Estados Unidos, porque nós tivemos um anúncio muito importante nessa sexta-feira, feito aí pelo presidente norte-americano Donald Trump. Ele disse, então, que vai elevar as tarifas sobre carros e caminhões importados da União Europeia. A tarifa ela vai aumentar 25% a partir da próxima semana. Segundo Trump, o bloco não estava cumprindo completamente o acordo comercial com os Estados Unidos. O acordo entre as potências foi firmado em julho do ano passado e tinha sido estabelecido que produtos exportados pela União Europeia para os Estados Unidos pagariam uma taxa de 15% em todos os setores.
A informação foi divulgada por Donald Trump na sua rede social Truth Social e ele esclareceu ali que a tarifa não será aplicada às empresas europeias que produzem os automóveis em território norte-americano. Ainda nessa mesma publicação, o presidente norte-americano disse que diversas fábricas estão atualmente em construção, com mais de 100 bilhões de dólares investidos. Esse é um recorde na história da fabricação de veículos. A gente tem mais detalhes também sobre essa decisão do presidente norte-americano Donald Trump lá no nosso site metropolis.com, mas já temos também material aqui no nosso canal do YouTube, então você fica de olho. Ainda de olho lá fora, só que a gente tem uma atualização vinda aqui do Brasil, porque o governo brasileiro, em uma nota conjunta com a Espanha, que foi divulgada nessa sexta-feira, 1º de maio, condenou o que chamou de sequestro de cidadãos dos dois países após uma ação de Israel contra barcos de ativistas que tentavam levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Esse assunto a gente falou várias vezes há meses atrás e é somente agora que o Itamaraty se posicionou e disse que os dois ativistas que foram sequestrados, eles faziam parte da flotilha global Smoud, que foi interceptada pelas forças de defesa de Israel em águas internacionais próximo à Grécia. Por isso, os dois governos exigiram o retorno imediato dos seus cidadãos com garantias de segurança para ambos. De acordo com a flotilha, que promoveu a recente missão rumo ao território palestino entre os dois ativistas que foram detidos, nós temos ali o brasileiro Thiago Ávila, que foi liberado após a interceptação e acabou sendo enviado para o território israelense. O brasileiro Thiago Ávila já foi capturado pelas forças de defesa de Israel em outras ocasiões. Ao todo, o Ministério das Relações Exteriores informou que Israel disse que 175 pessoas foram capturadas durante a interceptação. O ataque às embarcações já tinha sido condenado pelo Ministério das Relações Exteriores nos termos mais enérgicos. Além do Brasil, Turquia, Bangladesh, Colômbia, Jordânia, Líbia, Malásia, Maldivas, Mauritânia, Paquistão, África do Sul e Espanha se juntaram também nessa declaração que foi divulgada, então, nessa sexta-feira, dia 1º de maio. Vamos lá, então, vou fazer só mais um pedido para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, compartilhe com seus amigos. Nós temos tudo que está lá no site, você vai encontrar aqui no nosso site, entrevistas na íntegra dos nossos colunistas, dos nossos repórteres, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Brasil, mas também no mundo. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Na segunda-feira, voltamos com a nossa programação normal. Temos aí toda a nossa grade, Acorda Metrópolis, a partir das 7h30 da manhã. Vou estar lá e também a partir das 11 horas da manhã no Contexto Metrópolis e seguindo toda a nossa programação. Desejo a você um bom fim de semana, bom Dia do Trabalhador também e até a próxima.